Uma boa noite, meus queridos, como é que vocês estão? Estão bem? Mais um videozinho aqui pro canal. Meu nome é Luiz, ou Revolta, e eu descobri que a vida é muito sem graça. Beleza? Vamos aqui para um papo aqui com vocês. Eu vim aqui, para esse lugar aqui, com essa luz vermelha aqui, muito convencional pro vídeo. Esse aqui vai ser um vídeo mais um papo fechado. Não vai ter muitos cortes, não vai ter muita edição. Eu apenas quero tentar falar no flow tudo que eu quero falar. E toda a ideia do vídeo, eu vim aqui para esse lugar aqui que eu acho muito bonito. Eu vou tentar enquadrar ele melhor, peraí. Não deu para enquadrar, mas tá tudo bem então. Vamos lá. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui. Eu descobri que a vida é sem graça depois que eu larguei o celular. Eu decidi fazer o experimento de não instalar nenhuma rede social, nenhum aplicativo de entretenimento, seja jogos ou aplicativo de vídeo como o YouTube ou qualquer outra coisa. E eu decidi que meu celular não ia ser usado nem quando eu estivesse indo para E eu decidi que eu ia me privar mais do meu celular, muito mais. A ponto do meu tempo de tela ter caído ridicularmente. Muito baixo. Mas com isso eu acabei ficando um pouquinho mais reflexivo sobre a vida. E daí, me veio essa ideia desse vídeo aqui, porque esse mês ele passou extremamente devagar. No começo do mês eu fiz o meu celular quebrou comigo fazendo uma viagem com a minha amada. A viagem foi muito bem. Só que esse mês passou extremamente devagar. E a conclusão que eu cheguei foi por conta que eu diminuí o excesso de informação que eu estava colocando na minha cabeça. E com esse tempo em aberto, você fica com a mente mais limpa para você pensar naquilo que importa de verdade. E para você pensar até naquilo que você estava evitando pensar. Eu comecei a reparar mais nas coisas ao meu redor. E a conclusão que eu cheguei é que a vida é muito cinza. O mundo moderno é muito cinza, na verdade. Eu anotei quase todas as minhas observações desse mês nesse caderninho aqui. Eu vou puxar ele de vez em quando para poder manter o estado de pensamento contínuo e não perder muito o assunto. Mas em resumo, eu percebi o quanto que o mundo é chato e sem personalidade. E eu acho que eu me toquei das únicas coisas que realmente fazem a gente poder se manter de boa nesse mundo completamente distraído, hiperativo e ao mesmo tempo tão vazio e distante que a gente vive hoje em dia. Como eu falei, depois que eu larguei o celular, a sobrecarga de pensamentos diminuiu muito. Sabe aquele momento quando você acorda de manhã e você fica até meio agoniado, quando você fica até meio triste, um pouco de raiva, fica com uma série de sentimentos ruins de manhã, quando você tem que pensar, nossa, eu tenho que ir pra faculdade, nossa, eu tenho que ir pro curso, eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que resolver não sei o que, eu tenho que não sei o que, era melhor eu estar continuando dormindo, onde eu não tava com essa sobrecarga enorme de pensamentos em cima de mim. Isso daí acabou morrendo pra mim. E eu estranhei muito. Nos primeiros dias foram muito ansiosos. Eu sempre estava querendo puxar o celular, sempre estava querendo ter o celular no meu bolso. Mas eu acabava me contendo por puro autocontrole mesmo. E não puxava o celular, não quebrava o protocolo que eu criei. E acabei não deixando nada de lado. Mas os primeiros 5, 6 dias eu devo ter... a primeira semana eu fiquei bem ansioso com a falta de celular. O excesso de pensamento diminuiu tanto que daí eu consegui administrar melhor aquilo que realmente importa. Eu procrastino há pelo menos uns 3 anos para começar a produzir conteúdo na internet sobre uma diversidade de assuntos. Eu sempre escrevi roteiros, eu sempre tive ideia, tive vontade de estar aqui na internet botando minhas ideias para fora. Não por questão financeira ou alguma coisa do tipo, eu só sempre tive vontade de estar na internet produzindo conteúdo. E quando eu decidi largar o celular e usar o celular só como uma ferramenta criativa, ou de estudo, ou de qualquer outra coisa, aí surgiu isso.
eu comecei a gravar os meus vídeos pra internet. E eu fico muito satisfeito com isso, porque foi o primeiro passo de uma grande procrastinação que eu acabei quebrando. Então essa foi a primeira vantagem que eu tirei de parar de usar o celular com frequência. Meu ócio criativo acabou virando realidade. Meu anseio de começar a criar e não criar por causa de procrastinação acabou finalmente saindo do papel e indo para as telas. E eu tenho trabalhado para poder melhorar aos poucos, seja melhorando um pouquinho na edição, um pouquinho no roteiro, um pouquinho em cada parte. Eu tô me divertindo bastante. Tô recebendo bastante mensagem e tô muito feliz com eu ter entrado na internet. Tirado alguma coisa criativa desse experimento de ficar sem celular. E também a outra coisa, eu me senti mais presente nas tarefas diárias. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja no treino. Eu sempre gostei de treinar. Mas a minha conexão mente e corpo e concentração e o espírito de querer estar ali treinando melhorou muito. Você não levar o celular pra academia sério, façam esse experimento. Não leve seu celular pra academia. Ah, mas vai ter a música ruim da academia. Foda-se. Atenção, só os seus pensamentos e a música ruim que tá tocando. E o seu treino. Foca no seu treino, irmão. Você vai ver que vai ter uma diferença grande. Uma diferença muito grande. De verdade mesmo. Na faculdade, eu tinha até... Por eu estar sem o meu celular pra ficar me distraindo nas horas de descanso, horas livres, eu acabava indo conversar com os professores, com algum colega da faculdade, interagindo um pouquinho mais. Quando eu estava estudando sozinho, como eu não tinha nenhuma distração exterior, eu acabava conseguindo seguir meus protocolos de estudo muito mais. E na leitura e no estudo, isso melhorou muito. Melhorou de verdade. Eu não sabia que ia ser tão na cara os resultados que eu ia ter por só simplesmente parar de mexer no celular. O alavanco que eu tive foi incrível. Poder ficar as 5 horinhas de estudo que eu tenho de leitura e de estudo somados, né? Os dois juntos, no meu dia a dia, ficam muito mais ativos, muito mais inércios, muito mais presentes dentro do meu ser. Quando eu não tenho nenhuma distração externa. Quando a única coisa que eu tenho que focar é estar ali estudando ou lendo. E isso melhorou muito. Eu comecei a ler sobre filosofia. Eu já lia antes, mas aqui eu comecei a implementar um método de leitura ativa que simplesmente alavancou muito a minha percepção sobre os assuntos filosóficos. Eu estou lendo a Retórica de Aristóteles nesse momento. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre ela, sobre este livro. Não no momento, ainda tem muita coisa que eu quero aprofundar e poder limpar para poder gravar um vídeo sobre isso. Mas eu estou muito satisfeito de estar podendo ler e refletir sobre cada capítulo. Pegar e meditar sobre cada capítulo por um longo tempo sem me distrair com nada. Isso é muito satisfatório. Mas Luiz, por que você está falando um monte de vantagem e no começo do vídeo você falou que a vida é chata? Porque a vida é chata, irmão. A vida é muito chata. A luta por você querer vencer na vida beira o enlouquecimento quando você se empenha de verdade nisso. Quando você está tentando melhorar no seu trabalho, melhorar nos seus estudos, melhorar no seu treino, melhorar na sua saúde, melhorar suas relações, tudo isso aí beira o enlouquecimento no mundo moderno. Por eu estar sem celular, eu comecei a reparar um pouquinho mais nas pessoas. E eu reparei que a vastidão entre uma relação e outra é um abismo enorme. E quando você tenta atravessar, beira o enlouquecimento ou as pessoas te estranham. Porque tá todo mundo preso na própria rotina, nos próprios objetivos, todo mundo tá correndo de um lado pro outro, sem se conectar com ninguém, vivendo uma vida no automático. E às vezes, a única coisa que essas pessoas têm como válvula de escape para tentar fazer a vida delas dar certo, o mínimo possível, é justamente o celular ou algum vício externo. É uma anestesia geral que a gente dá. E depois que eu parei e eu comecei a reparar nas pessoas em volta, eu me toquei quanto que isso daí é desesperador.
De verdade, é desesperador você parar pra pensar que as relações humanas são apenas e sem você andar pelo centro da cidade e ver que ninguém se conecta de verdade. Seja o vendedor de frutas, seja a caixa do outro lado do balcão, seja a imensidão de pessoas que tem passando pelo seu arredor e ninguém se conecta de verdade. Isso é desesperador. Na faculdade com todo mundo só cansado, querendo ir embora, porque trabalha muito para poder estar ali, para poder conquistar o seu diploma, para conquistar aquilo que batalhou tanto para estar ali. No trabalho quando você não tá num trabalho que você tá totalmente satisfeito, você acaba assim emergindo em assuntos completamente inúteis, que as pessoas acabam até levando para casa, como saber se um saleiro vai ficar em cima ou embaixo da porra de um armarinho. As brigas que tem no trabalho, eu fui reparando o quão idiotas que elas são, o quão sem sentido que tudo é, os assuntos que acabam indo para minha casa com o estresse. Por que isso tudo fica indo comigo? E a resposta que eu tive é que eu deixava tudo isso aí indo comigo para casa porque eu levava essa energia no automático comigo. De uma forma que essa energia me fazia mal, me fazia muito mal. A ponto de eu querer ainda me entorpecer ainda com os vícios modernos, que graças a Deus eu não tenho nenhum vício externo, mas eu teria os vícios em telas. Eu tinha, né? Me fazia cada vez mais eu me afundar em me distrair com telas. Os vícios modernos são sutis. Muito sutis, muito sutis. Se você não é informado, a maioria das vezes você nem sabe que eles existem. Os vícios sutis do mundo moderno, eu diria que eles corroem a principal coisa, nossa principal característica humana, que é as nossas conexões reais. Os vícios modernos fazem a gente perder a conexão real com as pessoas ao nosso redor. Isso é muito triste. Porque não é só os vícios, é o jeito que a gente construiu a sociedade moderna. Os problemas que a gente tem no dia a dia no mundo moderno, quando você começa a colocar no papel de verdade, quando você escreve assim, qual que é os problemas que eu tenho? E você escreve, a maioria das vezes são muito pequenos quando você para pra pensar. O estresse que você passa no trabalho por você chegar, porque você pegou um trânsito na rodovia e vai chegar às 8h07 ao invés das 8 horas e você fica extremamente ansioso porque talvez você vá levar uma bronca do seu chefe e isso vai com você para sua casa. O tempo que você desperdiça na internet, o tempo que você fica vendo conteúdo inútil, alguma coisa que você deixa de fazer, deixa de planejar, deixa de ter clareza, alguma dor mental que você acaba não trabalhando. Tudo isso, se você dedicasse, sei lá, um dia da sua vida para resolver pelo menos algum desses problemas modernos, parece que se resolveria de uma forma tão simples, mas por a gente não resolver, por estar sempre anestesiado, parece que vira uma bola de neve e a gente se sente incapaz de enfrentar os problemas que a gente foi feito para simplesmente passar por cima. Parece que são problemas tão pequenos, minúsculos, mas que tem um peso tão grande em nossas vidas, uma ansiedade tão grande, que chega a ser desesperador, de verdade mesmo. A gente sempre fica acompanhando as pessoas na internet e pensando que poderia estar sendo igual a elas. Seja alguém que faz vídeo de rotina, alguém que faz uns vídeos de performance, você sempre pensa que está atrasado. Você sempre pensa que deveria estar fazendo mais. Mas a maioria das vezes você está fazendo até mais do que você poderia já estar fazendo. As conexões ficam muito distantes. Tudo fica muito distante. Mas também eu acho que eu encontrei o antídoto para poder viver uma vida de boa nesse mundo completamente anestesiado e conturbado que a gente está vivendo. Se torne o centro do seu grupo e comece a valorizar as pessoas que realmente estão ao seu redor. Seja você
sair pra poder ir no cinema, ver um filme que você já assistiu com a sua namorada. Seja você mandar um treino cheio de piada e cheio de risada com seu amigo. Seja você marcar uma reunião sobre negócios e afins com seu amigo da escola que também tá na mesma vibe de você, de querer melhorar, de querer buscar a verdade. Seja você sentar num banco de praça e ficar só observando as pessoas, conversar com uma pessoa nova, tudo isso daí, eu ficava evitando muito as minhas relações verdadeiras. E isso daí de anos. Eu evitava muito a tentar criar relações verdadeiras com as pessoas e que não fossem completamente autodestrutivas. Relações reais, saudáveis. Torne-se o centro do seu grupo de pessoas. Mano, chama um por um no WhatsApp, marca de comer um lanche. Seja você que vai puxar as pessoas pra perto de você. Chama os seus amigos da escola, aqueles lá que você não conversa tipo meses, anos talvez. Chama eles e dá um rolê, mano, num sábado à tarde, pra vocês poderem relembrar as coisas boas do dia a dia, as coisas boas que vocês já viveram. Outra coisa, começa a explorar sua criatividade. Começa a tirar a sua vontade de fazer as coisas de dentro de você e apenas faça aquilo que você quer fazer. Eu comecei a gravar esses vídeos e eu tô muito feliz que eu tô botando essas ideias aqui em algum lugar. Não importa se ainda não é profissional, eu vou chegar lá um dia. Eu vou chegar lá, tenho certeza que eu vou chegar lá. Mas explore a sua criatividade. Se você escreve, se você desenha, se você treina, se você faz qualquer coisa, cara, encontre uma saída criativa pra você poder não se sentir sempre anestesiado, sempre cinza, sempre confuso. E outra coisa, cara, às vezes você só precisa desligar um pouquinho seu cérebro. Se você não quer fazer igual eu e largar o celular, então fala o seguinte: deita na tua cama, uma cadeira, um sofá, sei lá, fica 30 minutos olhando pro teto. Sem som, sem nada, só você e seus pensamentos, irmão. E depois anota tudo que você pensou, tudo que você imaginou, tudo que saiu desses 30 minutos. Você vai se sentir um pouquinho estranho no começo, mas vai ser bom. Vai ser bom você poder desacelerar um pouquinho. Vai te fazer bem. Esse mês aqui ele passou extremamente devagar. Essa sensação de que a vida é cinza ainda não passou, mas eu sinto que eu ter recuperado o controle das coisas que eu faço e de como eu sinto as coisas que eu faço, e eu ter parado de me anestesiar com aquilo que todo mundo acha normal consumir todo dia, eu sinto que a vida pode ser um pouquinho menos cinza em certos momentos. Agradeço a vocês que chegaram até aqui. Eu não falei o meu processo para poder largar o celular, o que eu fiz, qual foi o meu protocolo. Eu soltei um Reels no meu Instagram que foi justamente para isso, para poder explicar o que eu fiz para poder explicar como é que eu larguei o celular, qual foi o meu protocolo. Então um vídeo completa o outro, sabe? Se você quer saber como é que foi o meu protocolo e quer tentar, vai lá no Instagram. Se você tá vindo do Instagram, então obrigado por ter chegado até esse momento do vídeo. Agradeço por tudo, eu sou o Luiz, sou o Revolta. E tchau.